No exato milissegundo em que você sente aquele calor incômodo subir pelo seu pescoço após um comentário sarcástico, ou que seu coração acelera porque alguém ignorou deliberadamente sua presença em uma reunião estratégica, entenda uma coisa: você acabou de confessar sua derrota. Você acredita, na sua ingenuidade quase infantil, que o respeito é um presente moral que as pessoas devem te oferecer por causa da sua suposta bondade, do seu caráter ou dos seus títulos acadêmicos. Mas a verdade gélida, aquela que você tenta abafar com nostalgia e falsas virtudes, é que no tabuleiro das interações humanas, o respeito nunca é dado, ele é arrancado. Se as pessoas não te respeitam, não é porque elas são más ou injustas, é porque você é taticamente irrelevante. Você é previsível, reativo e, acima de tudo, emocionalmente acessível para ser manuseado como uma ferramenta de baixo custo. Enquanto você gasta sua energia vital discutindo, tentando provar que está certo, ou buscando desesperadamente por uma justiça que não existe, os arquitetos do poder observam sua reatividade como o sinal verde definitivo para a sua submissão. Você está sendo tratado como um servo, porque sua biologia comunica a frequência de um servo. O desrespeito alheio é apenas o espelho nítido da sua própria negligência estratégica. Bem-vindo ao canal Dupli Pensar. Eu sou o seu cirurgião da sombra. Este não é um vídeo de autoajuda para massagear seu ego ferido com frases de efeito ou consolo emocional para vítimas de bullying social. Este é o seu manual de guerra psicológica definitivo sobre como dominar a dinâmica do desrespeito, através da ótica implacável de Nicolau Maquiavel e da psicologia profunda da sombra. Hoje vamos realizar uma autópsia na sua necessidade patológica de aprovação e instalar um sistema operacional de soberania absoluta. Vou lhe ensinar a transmutar o insulto em combustível tático e a transformar a sua indiferença em uma prensa hidráulica sobre o ego de quem ousa te subestimar. Maquiavel sabia que o mundo não recompensa os bonzinhos, mas sim os inabaláveis que possuem a coragem de habitar o próprio vácuo emocional. Se você busca o conforto do rebanho e a segurança da mediocridade, feche este vídeo agora e volte para o fim da fila. Se você busca a autoridade gélida que nasce do domínio da percepção e da inacessibilidade psíquica, as portas da fortaleza estão abertas. O rito de passagem para a sua soberania começa neste exato segundo. A sua agonia diante do desrespeito nasce de uma falha catastrófica de programação instalada no núcleo do seu sistema nervoso desde a infância. Você foi domesticado para acreditar que o conflito é ruim e que ser agradável é a base de todo o valor social. Essa mentira é o mecanismo de defesa que o sistema utiliza para garantir que as peças no tabuleiro nunca se tornem jogadores independentes. Na geometria da percepção dos fracos, o desrespeito é uma ofensa pessoal que exige uma defesa. Na visão clínica do estrategista, o desrespeito é apenas um dado técnico. Ele é o recibo de que o seu oponente não percebe risco em te ofender. Se não há risco de retaliação, seja ela física, social ou estratégica, não há motivo biológico para o respeito. Maquiavel foi cirúrgico ao afirmar que os homens ofendem mais a quem amam do que a cada um que temem. Se você é apenas amado e gentil, você é um alvo fácil em um bioma de predadores. Se você não possui o ferro oculto sob a seda da sua polidez, a sua presença é apenas ruído estatístico. O diagnóstico é terminal. Você está sendo desrespeitado porque você é inofensivo. E na natureza, o inofensivo é apenas o próximo prato no banquete do soberano. O protocolo do comando. As 5 leis da soberania tática. Para que ninguém nunca mais consiga abalar o seu centro de gravidade, você deve instituir imediatamente o protocolo da calma letal. Esqueça a reatividade ruidosa dos tolos. Quem grita está implorando por socorro, mas quem cala e observa está preparando o cheque-mate. Aqui estão as leis táticas que Maquiavel sussurraria a um príncipe exilado para que ele esmagasse a insolência dos suplicantes e retomasse o seu lugar de direito. Lei 01.
A instituição do silêncio pressurizado, o vácuo tático. A ferramenta mais perigosa do estrategista não é a eloquência, mas a ausência cirúrgica da palavra. O cérebro humano abomina o vazio comunicativo. O silêncio gera uma ansiedade primitiva que força o indivíduo a falar para aliviar a tensão do sistema límbico. Quando alguém lança um dardo verbal contra você, seja uma interrupção em uma mesa de jantar ou um comentário passivo-agressivo em um ambiente de alta gestão, a sua biologia, treinada para a servidão, ordena que você se defenda imediatamente. Não é bem assim. Deixe-me explicar. Você está sendo injusto. No milissegundo em que essas palavras saem da sua boca, você se tornou o réu. Você validou a autoridade do outro para te julgar. O protocolo do silêncio é o seguinte: receba o desrespeito com uma neutralidade gélida. Não pisque. Não mude a postura dos seus ombros. Mantenha o contato visual fixo na ponte do nariz do agressor. Isso impede que ele leia as nuances do seu olhar enquanto você o domina. Conte de 1 a 7 segundos em silêncio absoluto. Nesses segundos, a geometria da percepção da sala muda radicalmente. O agressor esperava que a sua reatividade servisse de apoio para ele continuar o ataque. Ao encontrar o nada, ele perde o equilíbrio. Ele começa a se perguntar: ele não ouviu? Ele não se importa? O que ele sabe que eu não sei? O silêncio faz com que o peso da agressão retorne integralmente ao remetente. Geralmente, o agressor começará a falar novamente para preencher o vazio que ele mesmo criou. E nessa segunda fala, ele invariavelmente recuará ou revelará sua própria insegurança através de um "eu estava só brincando" ou um "você entende o que eu digo, certo?". Você não venceu pela força das palavras. Você venceu por se recusar a ser um condutor da energia alheia. Você é o mármore onde o dardo de vidro se estilhaça. Lei 02. A retirada cirúrgica do acesso. A lei da escassez soberana. O desrespeito é quase sempre um subproduto da familiaridade excessiva e da disponibilidade barata. Maquiavel sabia que um príncipe que é visto com muita frequência torna-se comum e previsível na percepção do vulgo. Se as pessoas ao seu redor sentem que têm acesso irrestrito ao seu tempo, à sua atenção e à sua bondade, elas começam subconscientemente a precificar o seu valor em zero. O erro fatal do servo é estar sempre disponível, respondendo mensagens no segundo em que chegam, aceitando convites medíocres para não parecer chato e implorando por conexão. Isso comunica carência biológica. E a carência é o maior repelente de respeito da natureza humana. Para reverter essa dinâmica, você deve aplicar a lei da inacessibilidade psíquica. No momento em que o desrespeito ocorrer, você não discute, não dá lição de moral e não inicia um exposed emocional. Você simplesmente remove o acesso. Pare de responder. Pare de reagir. Desapareça do radar do oponente de forma súbita e absolutamente ilegível. A sua ausência deve ser sentida como um mistério ponderado, não como uma birra infantil. O vácuo que você deixa para trás cria o efeito Zeigarnik na mente do outro. Um loop aberto de incerteza que consome a energia mental dele. Eles passarão o tempo que antes usavam para te ofender, tentando entender para onde você foi e por que eles perderam o poder de te ativar. O soberano cultiva a escassez porque sabe que na economia do status, o que é raro é idolatrado e o que é abundante é pisoteado. A sua presença deve ser um prêmio de alto custo. O seu descarte deve ser a sentença definitiva de isolamento para o medíocre. Lei 03. O sequestro do enquadramento. A técnica do patologista. Maquiavel aconselhava o príncipe a ser um mestre simulador e dissimulador. Em vez de se defender, o que é uma confissão de baixo status, você deve sequestrar a posição de juiz clínico. Quando alguém te desrespeita, o objetivo subconsciente dessa pessoa é te colocar no banco dos réus. Eles querem que você tente provar que é inteligente, capaz ou digno da atenção deles. O estrategista inverte o microscópio. Ele analisa o comportamento do agressor
como se estivesse observando uma cultura de bactérias em um laboratório de infectologia. Se alguém te interrompe ou tenta te diminuir em público, não se irrite e não tente falar mais alto. Olhe para a pessoa com um tédio magistral, incline levemente a cabeça e pergunte, com um tom de voz lento, profundo e descendente: o que em sua vida está gerando essa necessidade tão aguda de validação através da agressividade agora? Ou de forma ainda mais gélida? É interessante que você sinta que precisa gritar para ser registrado pela sala. Algo mais? Note a precisão cirúrgica desta manobra. Você não está mais falando sobre o conteúdo da ofensa. Você ignorou a mentira do agressor e moveu o holofote para a patologia dele. Você o rotulou como instável, carente ou desequilibrado, sem precisar usar um único palavrão. Você o colocou sob o seu microscópio clínico. Quem analisa, domina. Quem é analisado, submete-se. Esta é a presença tática em seu estado mais puro. Ser a única autoridade estável e ilegível em um mar de reatividade alheia. Lei 04. A elevação pelo desprezo polido, o patos da distância. Friedrich Nietzsche explorou o conceito do patos da distância, o senso de casta espiritual que nasce do afastamento emocional em relação ao que é vulgar e medíocre. O maior erro que você pode cometer com alguém que não te respeita é dar a essa pessoa o título honroso de inimigo. Um inimigo é um igual que você decidiu combater em campo aberto. Um soberano não tem inimigos entre os medíocres. Ele tem apenas ruídos estatísticos que ele escolhe ignorar até que desapareçam. O protocolo do desprezo polido consiste em tratar o desrespeito alheio como se fosse o zumbido de um inseto irritante, algo que você percebe que existe, mas que não possui calibre biológico para alterar o seu estado interno ou interromper o seu fluxo tático. Quando você se recusa terminantemente a se ofender, você sinaliza uma superioridade inata que esmaga o oponente. Você comunica que ele é pequeno demais para entrar no seu campo de gravidade. A maioria das discussões e dramas sociais morre por inanição pura se você simplesmente parar de alimentá-los com a sua indignação. Deixe que eles falem, que conspirem pelas costas, que gritem no vácuo. Enquanto eles gastam a energia vital deles tentando viver a sua vida através da fresta da fechadura, você deve estar ocupado expandindo as fronteiras do seu próprio império. O sucesso irrefutável e o silêncio gélido são as formas mais refinadas de violência psicológica que você pode infligir aos insolentes. Lei 05. A alquimia da sombra integrada, a ameaça latente. Carl Jung ensinou que a sombra é a parte da nossa psique, que contém todos os nossos impulsos de agressividade, egoísmo e destruição que a civilização nos obrigou a esconder. O homem inofensivo reprime a sombra e, por isso, torna-se um alvo previsível. O soberano integra a sombra e a mantém na coleira curta da sua vontade. A sua calma letal não deve ser confundida com a paz de uma ovelha que não sabe morder. Ela deve ser a calma de um predador de topo que decidiu que, no momento, não vale a pena gastar calorias devorando uma hiena. Para ser inabalável e respeitado, o mundo deve sentir, através da sua subcomunicação, que existe um monstro domesticado sob a superfície da sua pele. A sua polidez deve ser percebida como uma concessão generosa e perigosa, não como uma limitação biológica. Isso cria o que chamamos de respeito reverencial. As pessoas pensam 10 vezes antes de te provocar, não porque você faz escândalo, mas porque elas não conseguem prever o que aconteceria se você decidisse parar de ser calmo. Integre a sua capacidade de ser cruel para que você nunca precise de fato ser cruel. O poder que é exibido constantemente é testado. O poder que é sugerido pelo mistério e pelo silêncio é respeitado em um silêncio ainda maior. Aplicações práticas. O ferro sob a seda na modernidade. Considere a dinâmica de poder em um ambiente corporativo de alta pressão. Imagine que um colega de trabalho, em uma tentativa de sabotagem, esquece deliberadamente de te incluir em uma reunião estratégica para que você pareça desinformado perante a diretoria.
O servo corre para a sala, interrompe a reunião com justificativas ou reclama com o RH, expondo sua fragilidade e confirmando que o golpe atingiu o alvo. O estrategista de Maquiavel assume o protocolo. Ele não reclama e não demonstra mágoa. Ele usa o tempo da exclusão para adquirir uma peça de informação externa ou um aliado estratégico que ninguém naquela sala possui. Quando a execução do projeto começar a patinar por falta desse dado técnico, o estrategista reemerge com a solução em mãos. Mas ele não a entrega por lealdade ou bondade. Ele cobra o preço da sua soberania, demonstrando através da eficácia que o sistema agora depende dele para sobreviver. Ele transformou a tentativa de isolamento em uma demonstração pública de que ele é o único jogador indispensável. Em um cenário de desrespeito em relacionamentos íntimos ou círculos de amizade, imagine alguém que utiliza o sarcasmo constante para tentar diminuir o seu valor perante terceiros. O servo ri amarelo, tenta retrucar com outra piada ou explode em raiva, validando o enquadramento de comédia do agressor. O soberano utiliza o vácuo emocional. Após a piada ácida, ele simplesmente não esboça reação. Ele mantém o rosto neutro, olha para o agressor com uma curiosidade clínica e, após um silêncio de 5 segundos, volta a conversar com a pessoa ao lado sobre um assunto totalmente diferente. O silêncio forçará o grupo a encarar a mediocridade do agressor. O piadista se sentirá exposto, a piada perderá o brilho e o peso da situação mudará de dono. Você não precisou de um único argumento, você apenas retirou o oxigênio social que o manipulador precisava para performar. A transmutação de presa reativa. A arquiteto da realidade. Chegamos ao ponto de não retorno desta intervenção psíquica. Para que Maquiavel e Jung deixem de ser teoria e passem a habitar a sua biologia, você deve realizar agora o assassinato ritual da sua antiga identidade de vítima do desrespeito. A vítima sente-se pequena, porque alguém tentou diminuí-la. O soberano sente-se sólido, porque ele compreendeu que o valor de um diamante não oscila conforme a opinião da poeira que sopra ao seu redor. Entenda de uma vez por todas, o desrespeito alheio não é um ataque à sua dignidade. É um teste à sua presença tática e à densidade do seu vácuo emocional. A transmutação ocorre quando você para de enxergar o mundo como um lugar de gratidão e harmonia e passa a vê-lo como ele realmente é, um bioma de forças em constante tensão. A sua capacidade de permanecer gélido, ilegível e inabalável enquanto o outro tenta te desestabilizar é a prova definitiva de que você não é mais governável por mãos alheias. Você recuperou o comando absoluto sobre o seu sistema nervoso central. Você fechou permanentemente as portas da sua fortaleza mental para qualquer um que não possua o código de acesso que você mesmo definiu. A soberania mental é um caminho solitário, íngreme e por vezes frio. A massa medíocre nunca entenderá a sua falta de reatividade emocional. Eles a chamarão de arrogância, frieza, psicopatia ou falta de coração. Deixe que os servos deem os rótulos que quiserem. Esses são apenas os nomes que eles dão a tudo aquilo que eles não conseguem prever, manipular ou controlar. O seu compromisso a partir de hoje não é com a opinião do rebanho, mas com a integridade absoluta da sua própria rota estratégica. Você está parando de vazar energia vital para parasitas emocionais e começando a construir a sua inacessibilidade psíquica. A partir deste momento, você não é mais o homem que pede ou busca por respeito. Você é a força que dita os termos exatos em que o respeito será manifestado. O desrespeito que você sentiu no passado não foi uma tragédia, foi o som das correntes da sua ingenuidade se quebrando contra o chão. Sinta o frio da independência absoluta. É exatamente assim que a liberdade tática se parece. E a liberdade é a única fundação possível para o poder que ninguém no mundo pode te tirar. Se você chegou até aqui e sentiu o soco no estômago da verdade efetiva, o seu processo de desprogramação já ultrapassou o horizonte de eventos. Você compreende agora que o desrespeito é apenas uma ferramenta tática que você pode e deve usar para expor a fraqueza do seu oponente e consolidar a sua autoridade.
Se você está pronto para selar este compromisso com a sua própria força e nunca mais mendigar por 1 miligrama de consideração externa, sinale sua posição no tabuleiro agora. Mostre que você integrou a sua sombra e que o seu vácuo emocional é a sua nova armadura impenetrável. Comente a palavra poder agora mesmo nos comentários abaixo. Deixe que essa palavra seja o marco zero da sua nova arquitetura mental, um sinal de reconhecimento silencioso entre aqueles que decidiram que o rebanho não é mais o seu mestre. Não se inscreva neste canal se você busca frases motivacionais baratas ou conforto para a sua passividade. Inscreva-se no Duple Pensar apenas se você estiver pronto para a frieza clínica da inteligência tática e para assumir o comando tirânico da sua própria evolução biológica e social. Ative as notificações, pois cada conteúdo aqui é uma peça de um arsenal proibido que o sistema e os predadores preferem que você nunca aprenda a manusear. O antigo você, o reativo, o vulnerável, o bonzinho que todos pisavam, acaba de ser enterrado no silêncio do seu vácuo emocional. O soberano acaba de assumir o trono da sua própria mente. Mantenha-se ilegível, mantenha-se inabalável, mantenha-se soberano. Este é o Duple Pensar, onde o desrespeito é mapeado e a estratégia é a única verdade que importa. Nos vemos no próximo nível da hierarquia, onde o ar é rarefeito e a visão é total.